Bom, meu nome é Guilherme, né? Trabalho como gestor da empresa Solução Sistemas, uma empresa com mais de 20 anos de mercado, focado em software de gestão empresarial, ERP, né? Ou emissão de notas fiscais. Nós atuamos no mercado sul-mato-grossense e possuímos mais de 3 mil empresas ativas, nossa base, e por nossas mãos já passaram mais de 5 mil empresas, certo? E a gente está aqui para bater um papo com o Ednei e o Cleiton, né? Sobre como a gente pode ajudar o empresário, né, a prosperar no negócio dele. Então, essa nossa experiência, a minha de 20 anos, a do Ednei já mais de 6, 7 anos na empresa, a gente viu muita empresa dar certo, muita empresa dar errado, muita empresa se juntar, muita empresa se dividir, né? Muito problemas entre sócios, né? Sim. Problema de tudo quanto é tipo, né? E qual que é a nossa ideia? Passar essa experiência para o empresário que está assistindo a gente, né? Que é um know-how grande que a gente foi adquirindo aos tempos e eu acho que isso é uma coisa que pode agregar muito ao empresário, sendo o nosso cliente ou não, né? Para a gente ver o nosso estado crescer aí, né? Então, um dos nossos temas que a gente vai começar a falar aqui é sobre computação em nuvem, né? Acredito que todo mundo aí já ouviu falar sobre computação em nuvem. Ah, poxa, mas o que é isso, computação em nuvem numa empresa? Bom, a computação em nuvem ela surgiu com a ideia de você não precisar ter um servidor ou os seus arquivos gravados em um computador local. Então, ao invés de você ter tudo salvo ali no computador local, você salva esses arquivos na nuvem ou o teu sistema é na nuvem. Então, o sistema solução hoje ele tem essa facilidade. E qual que é uma das grandes vantagens disso? Bom, você tem economia de custo. Por quê? Porque você não precisa de um servidor local onde você vai ter que pagar um cara para instalar o servidor, para configurar, para dar manutenção, né? E daqui a pouco, 2, 3 anos passou, esse computador já ficou obsoleto, você tem que trocar por outro. Então, quando você está na nuvem, você não tem esse servidor local, você tem um servidor com a gente, né? E segurança, se você tem um ataque de hacker, se algum ladrão entrou na tua loja, levou o computador, não tem problema nenhum, não tem nada lá dentro, né? No outro dia, você compra outro computador e o seu sistema vai estar funcionando. Eu conheço aqui, vamos dizer, que eu vou te falar aqui, 70% dos empresários já passaram por um ataque de hacker, ransomware, que é aquele que sequestra os dados muito e você tem que pagar, né? Quantos clientes ligaram na empresa, né, Cleiton? Demais, vários. Né? Você já pegou clientes? Já. Então, é uma coisa que acaba atrapalhando muito o empresário. Por quê? Porque ele perde as informações, ele perde a história do cliente, né? Então, isso tudo a computação em nuvem, ela resolve. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar sobre computação em nuvem? Até quando o HD corrompe, né? Sim, problemas da máquina. Isso, problemas da máquina. Então, se o computador tiver algum problema, o que vai acontecer? Você não vai perder as informações. Essa é a grande... E outra questão da nuvem. De qualquer lugar que você está, você vai acessar aquelas informações. Então, você não precisa estar na tua empresa, né, para poder acessar o sistema. De qualquer lugar. Até você comentou comigo o caso do cliente lá, que fechou com a gente agora essa semana. Comenta aí, como é que foi? Sim, o cliente utilizava o software dele somente na empresa e às vezes ele tinha que ficar até mais tarde na empresa dele. Agora não, ele pode ir para a casa dele e lançar tudo pela casa dele, pelo notebook dele. Ou seja, é uma facilidade muito maior para ele. Não precisa ficar até altas horas na empresa dele, fechada somente lá dentro, se tem o conforto do lar dele. Exatamente. Então, veja você empresário, né? Que você tem o quê? Uma facilidade, né? De você trabalhar da onde você estiver. Às vezes você está lá domingo, você pega o seu telefone, você acessa as informações, você vê suas vendas, né? Você está em casa. Então, você tendo essa facilidade, você produz mais. O que a gente quer trazer aqui também é conselhos para produtividade para o empresário. Porque quando você traz produtividade para sua empresa, você traz lucro, né? Sim. Eu digo muito assim, produtividade é lucro, né? É igual o caso agora da inteligência artificial. Então você vai aumentar, a inteligência artificial, a IA, ela vai aumentar muito a produtividade das empresas. É claro que quem estiver utilizando da forma correta, né? Então, por exemplo, eu estive lá no Vale do Silício esse ano, em maio, onde o que foi esboçado claramente. Nós tivemos várias ondas de revolução nos últimos 10 anos. Nós tivemos a computação em nuvem,
Nós tivemos os smartphones, né? Quem lembra que ia lá no banco pagar uma conta, né? Hoje você acessa, você faz um Pix, você faz um pagamento. Então, foi uma revolução digital muito grande. Qual outra? As redes sociais. Pô, hoje você quer saber como é que faz uma coisa, você entra no YouTube e vê como é que faz, né? Tem tutorial para tudo hoje. Tutorial para tudo. O que mais? Então, teve a revolução da internet, teve a revolução dos smartphones, teve a revolução das redes sociais. O que mais que teve? Eu não lembro mais de cabeça. Mercado financeiro, né? Criptomoedas. E agora, qual que é a próxima revolução, né? É a inteligência artificial. Que, assim, o que eu vi e o que eu estudei, né, lá no Vale, é uma coisa que vai ser mais impactante do que todas essas que nós passamos para trás. É muito impactante. Então, vai roubar meu emprego? Não, não vai roubar teu emprego. O que vai acontecer é o seguinte, vai te tornar mais produtivo, né? E nessa jornada que a gente passou, que eu passo há 20 anos já observando as empresas, e vários livros que vocês vão ler, vão falar a mesma coisa, é o quê? A empresa que não se adapta, que não se inova, que não se reinventa, ela morre. Então, você, queira ou não, você vai ter que aprender inteligência artificial, né? Então, eu vi os algoritmos de 2 anos para cá de inteligência artificial mudar muito, né? Então, eu tinha um chat que estava com a versão 3.1, aí você queria fazer raciocínio lógico, você escolhia o O3 Mini, hoje não existe, é um só. Você percebeu isso? Então, as respostas são muito mais assertivas, né? E eu estava assistindo ontem uma palestra da NRF 2026, que é a feira de varejo em Nova York, né? Essa feira ela acontece há 100 anos. Essa feira é a maior feira de varejo do mundo, tá? Acho que a maioria dos empresários conhece. E vai acontecer uma outra grande revolução na parte de venda. Hoje nós temos vários marketplaces, tem Mercado Livre, tem Amazon, etc. Que inclusive esses marketplaces, né, falando para você empresário, você tem que tomar ciência de uma coisa. Não é o teu concorrente que tem uma loja na tua frente que é o seu concorrente hoje. O seu maior concorrente hoje é a internet, né? É o Mercado Livre, é o Amazon, né? Então, o que acontece? Você mesmo compra no Mercado Livre, você mesmo compra na Amazon. Então, a gente tem que estar de olho nessas revoluções. Mas voltando no caso da NRF, vai acontecer também uma grande revolução na parte de venda de produtos através de inteligência artificial, tá? Foi o que o CEO do Google passou lá e vai ser uma outra grande mudança que vai acontecer no varejo. E quem tiver melhor posicionado sai na frente, né? Bom, vamos falar um pouquinho de nota fiscal de serviços que mudou agora a legislação. Mudou não, essa legislação do serviço já vem há muitos anos já, né? Porém, parece que chegou o prazo. Chegou o prazo final agora em janeiro para todas as prefeituras do Brasil, né? Se adaptarem à nota fiscal de serviço nacional. Certo? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Você. Já tenho clientes já, né? Já estão aguardando, né? A prefeitura da cidade, né? Fazer a migração, né? A solução já, né? Nós já nos preparamos, né? Já está tudo pronto, esperando esses clientes, né? Dar o aval ali para a gente poder fazer a migração dele ali para o nosso sistema, ao invés de emitir ali a nota pela prefeitura, né? Que agora vai ser tudo pelo âmbito do GOV, né? Âmbito nacional. Exatamente. Eu acredito que muitos empresários de Campo Grande aí tomaram um susto em dezembro, né? Que a prefeitura desabilitou, né, o acesso sem o certificado digital. Então foi uma correria. Inclusive a gente trabalha com certificado digital. Quem precisava tirar certificado digital, tá? Saiba que a solução também é uma certificadora, tá? E a gente tem o melhor preço da cidade, garantimos isso. Então, esse sistema de nota fiscal de serviços, ele foi nacionalizado. Isso eu vejo como uma grande vantagem, porque acaba com aquela questão, cada prefeitura tem um sistema diferente, tá? É uma grande vantagem, apesar de agora você ter que ter um certificado digital ou ter que ter o GOV para poder acessar o sistema nacional, né? Mas acredito que vai ser muito melhor, porque aí se você padroniza, né, a nota de serviço, então para o empresário vai ficar mais fácil, né? Vai ficar mais fácil, tá? Uma coisa também que teve agora no começo de janeiro, que as empresas do lucro presumido e lucro real, elas
estão obrigadas a destacarem IBS e CBS em sua emissão de notas fiscais, né? A partir de janeiro agora. Isso faz parte da nova legislação tributária, da reforma tributária do Brasil, que eu acho que vai até 2030, tudo, né? Até terminar tudo. Não tenho certeza até quando vai. 3, né? Mas é o primeiro passo e muita coisa vai mudar. Para pior, né? Porque vai ter mais rastreamento nisso tudo, né? Na teoria vai organizar melhor, mas cada vez mais o governo vai ter um controle sobre o que o empresário faz, certo? Então, esse é uma questão que já está acontecendo e cada vez mais o governo vai ter esse controle maior. Vamos falar um pouco aí de mão de obra, né? Mão de obra. A gente fez uma pesquisa lá, né, lá com alguns clientes nossos, bastante, mais de 200 empresas, que a gente fez uma pesquisa do seguinte: quais são as dores dos empresários, né? Quais são as dores que os empresários têm hoje? Então, foram destacados 3 dores, né? Principais 3 dores. Então, a primeira dor é a mão de obra, né? A principal. Todo empresário, a maioria dos empresários, né, reclama. Não acha gente para trabalhar, não acha gente qualificada para trabalhar, não acha gente compromissada para trabalhar, certo? E isso eu vejo, né, com a minha experiência, que é um problema, né? E ele vai continuar acontecendo. Porque a partir do momento que você tem, acho que quase 50 milhões de beneficiários de programas sociais no Brasil, as pessoas estão procurando o quê? Fazerem mais bicos locais, né? Sim. Do que realmente fichar numa empresa. Então esse é um problema, né? Então o cara quer trabalhar 2 vezes por semana, pega um benefício e ele vai, né? Vivendo. Vai vivendo, exatamente. Então essa é a cultura, isso eu acredito que não vai mudar. Então a gente, empresário, tem que entender o seguinte: bom, você tem que aceitar a realidade. Essa é a realidade do Brasil. E o que você vai fazer? Você tem que se adaptar a essa realidade. Empresa que não se adapta, morre. O que a gente fala? Às vezes o empresário ele não dá muita importância ao RP, que é o que a gente trabalha. Ah, não, RP é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tá? Porque assim, o que acontece? Às vezes você tem um RP que ele é muito mais simples de operar do que um outro. Aí você fala, tá, mas o que isso muda na minha vida? Bom, muda o seguinte: quando você tem muita rotatividade de funcionário, você gasta um tempo treinando ele e um tempo treinando o sistema. Então, se você tem um sistema que é praticamente autodidata, que é o caso que a gente está falando, o que o cliente falou lá dos botões? Explica aí um pouquinho. Isso, a gente, eu comentei, né, estava comentando com um cliente lá, né, que no sistema Solução RP, né, a gente tem um padrão, né, dos botões, das teclas ali do sistema, né, que facilitam o entendimento do cliente. Então, o rodapé, por exemplo, da maioria das telas, né, já é basicamente todas as telas iguais, né? Então, para facilitar o entendimento do cliente, né, ele não tinha percebido essa funcionalidade, né, que era basicamente iguais, né? E depois ele passou a entender muito mais ali o sistema, né? Aí ele conseguiu visualizar a facilidade que é, né? Então, isso aí é o que faz a diferença ali entre um RP e outro, né? Sim, mas os relatórios também, né? Os relatórios facilitam a vida do cliente de faturamento, claro, ali, um relatório de vendas por mês, de vendas do ano passado para esse ano, vendas por período também, ajuda bastante. A análise de cliente, quanto tempo aquele cliente não faz uma compra, né? É bom sempre ligar para o cliente, né, para saber como que ele está. Você comentou aí da parte de relatórios, né? Eu achei engraçado que justamente hoje, né, um dos clientes tinha perguntado, porque no sistema anterior dele não tinha. Como que eu faço para saber quem são os clientes que não compraram há mais de 3 meses? Ou até um produto que está sem movimentação lá parado. Isso. São coisas, né? São coisas que facilitam a vida do empresário e que determinados sistemas não possuem. Sim. Tá? Então isso aí faz toda a diferença ali na vida, no dia a dia ali do empresário. E isso aí vai bater na segunda dor, né? Porque o primeiro é mão de obra, o segundo é faturamento. A partir do momento que você tem um produto encarado, faz uma promoção, você começa a resolver a dor de, eu preciso aumentar meu faturamento, né?
voltando ao caso de um sistema mais didático, mais simples, né? Porque o que a gente vê? A gente vê hoje ainda muito sistema que para o cara fazer uma venda, ele tem que fazer um curso que é mais difícil que operar um painel do avião. Então, quando ele troca o funcionário e vai colocar outro, ele tem que treinar tudo de novo, e o cara faz errado e não sei o que, perde muito tempo. Então, quando você tem uma coisa mais simples, mais didática, mais fluida, né? Mais prática. Então, tem casos que entra um funcionário novo numa empresa, você vai lá, só ensina, ele gasta ali 20 minutos e o cara já toca sozinho. Sim. E é o caso do nosso sistema, que é prático. Agora, tem casos que o cara vai perder muito tempo. Então, você consegue diminuir o seu tempo que você vai gastar ali num treinamento, né? Ou procurando um relatório, porque o sistema é mais simples, você não vai perder tempo. Outra coisa, falando de redução de mão de obra, redução da dependência de mão de obra, que é o que a gente acha é a primeira dor e a segunda é faturamento. O sistema, a solução também tem o quê? Ele tem um WhatsApp integrado, ou seja, você vai mandar um WhatsApp para o teu cliente, você não precisa abrir o teu celular e enviar o orçamento. Do sistema, você vai dar 2 cliques e aí vai colocar o telefone do teu cliente e ele vai receber lá o orçamento no WhatsApp dele. Então, o que você ganha para isso? Você não precisa pegar esse orçamento, tirar a foto no celular, mandar para ele, ou exportar para o e-mail e baixar no teu celular. Então, é uma coisa que simplifica, é mais prático. Né? O e-mail também, você quer mandar um e-mail para o teu cliente, você clica 2 vezes em cima lá do orçamento, ele já envia, já dispara. Você não precisa salvar aquele arquivo e entrar no e-mail, anexar o arquivo. Então, não gasto muito tempo. Tá, mas se você manda 30 orçamentos por dia, cada orçamento você economizar ali 1 minuto, são 30 minutos do seu tempo economizado. Então, são pequenos detalhes. Eu acredito que fazem muita diferença. Sim, até de um PDF para uma imagem. Tem empresas que não aceitam imagem, somente o PDF. Sim, tem empresas que não aceitam orçamento em imagem. E o sistema já manda em PDF, bonitinho. Já, quando você envia a nota, ele já manda o PDF da nota, já manda o arquivo XML da nota. Não precisa o teu financeiro pegar e mandar. Então, fica mais automatizado. E quando você automatiza um processo, o próprio nome fala, automação. Você automatiza, você tira a dependência da mão de obra. E quando você tira a dependência da mão de obra, você tira a dependência de novas contratações, de substituições, etc. Então, essa é a ideia. Você vai resolver o problema da mão de obra, né, automatizando a tua empresa. Simples assim, né? Basicamente. Eu vejo que em relação à automatização, né? Falando mais especificamente ali a ferramenta do WhatsApp, a gente, às vezes, para uma pessoa que está assistindo a gente ali, às vezes como assim não tem WhatsApp? Mas existem empresas que até hoje não trabalham com a ferramenta do WhatsApp para envio de arquivos para o cliente. Sim. Né? Então, a maioria dos sistemas hoje não tem. Infelizmente, é isso que está acontecendo, né? Então, a gente já tem essa integração que vai facilitar muito a vida de todos que vão operar ali o sistema. Né? E outra coisa, falando a respeito ali da falta de mão de obra, né? Como é um sistema muito fácil de operar, muito fácil de aprender, a gente preferiu seguir nesse caminho para tentar minimizar ali o máximo, né, o impacto da falta de mão de obra, né, dessa falta de mão de obra pro empresário, né? Simplificar, então, né? A ideia tempo, né? a ideia é minimizar os danos ali numa eventual falta de mão de obra, né? Então fica mais fácil de trabalhar assim. Resumidamente, eu resumiria da seguinte forma, né? Você quer resolver o problema da mão de obra da tua empresa? Bom, automatiza o que der. Né? E o sistema é para automatizar a sua empresa. É um sistema de automação. Outra coisa também que a gente tem nessa questão da mão de obra é o seguinte, nós temos o robô do WhatsApp. Pô, como assim? Bom, nós temos um robô onde você cadastra um número de telefone da tua empresa, que ele pode ser a porta de entrada do teu cliente. Por exemplo, o teu cliente quer saber o preço, quer consultar o endereço da empresa, quer saber alguma coisa. Ao invés de você ter uma pessoa respondendo o endereço da tua empresa, ou enviando um orçamento, ou passando valores, o robô consulta a base de dados do sistema e faz essa resposta para o teu cliente. O que você ganha por isso? Automação. Né? Você ganha redução de dependência da mão de obra. Né? Eu volto a falar. Eu acredito que o problema da mão de obra do Brasil não vai ser resolvido. Né? Assim, não, daqui a pouco vai ter gente disposta a trabalhar e beleza, eu vou contratar. Não, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova mudança. Funciona assim,
e é assim que vai ser. funcionar. Né? Então tem o robô, então tem essas facilidades, né? O que mais que a gente poderia falar que poderia ajudar um empresário aí na empresa dele? Fale para nós. O aplicativo, né? Por Aplicativo. exemplo, o vendedor dele tem uma margem lá de desconto. Ele pode chegar até 10%. A venda foi muito boa, uma venda grande, alta. Ah, não, você pode dar um valor a mais. A senha administrador dele vai fazer essa liberação. Ele não precisa estar na loja no momento, né? Para fazer essa liberação. Ele pode liberar pelo aplicativo. Exatamente. Isso é bem interessante o que o Ednei falou. Por exemplo, você é empresário, você está controlando o que está acontecendo na tua empresa. Eu vejo, eu até acho muita graça, sabe do quê? Se você perguntar para os empresários que estão assistindo aí nosso podcast, quem tem um aplicativo de câmera para estar olhando a empresa? Eu acho que de 10 ali, 9 vão levantar a mão falando que tem um aplicativo da câmera lá para entrar e ficar olhando lá na empresa, lá o pessoal do escritório, o pessoal dele trabalhando. Bom, tudo bem. Mas qual empresário tem um aplicativo de gestão da empresa dele no celular? O que é mais importante para você? Você ficar olhando as câmeras ou você fazer a gestão da tua empresa? Tudo bem, olhar é importante. Mas e aí? Você tem que olhar números, né? Sim. Então, eu acho isso até engraçado, porque todo mundo tem acesso às câmeras lá e olha a empresa, mas quase ninguém tem um aplicativo onde ele entra, vê o estoque dele, vê quais foram as vendas feitas que deram desconto. E é o caso que o Ednei falou, muito interessante, porque assim, quando você tem um desconto acima do permitido, você pode liberar esse desconto. Você está lá no banco, lá conversando com o gerente, vai chegar uma notificação no teu celular, entendeu? Ó, notificação aqui, desconto acima do permitido. Você vai abrir, você vai ver qual a venda que ele está pedindo, e a hora que você clicar aqui, que você negar, ou que você der um ok, lá na tua empresa, ou vai negar para o teu funcionário, ou vai fechar a venda. Então, é instantâneo, é online. Então, são coisas que automatizam, eu vou voltando a falar em automação, automatizam o teu negócio, né? Ah, não, pera aí que eu tô aqui no banco, a hora que eu chegar aí eu abro essa venda, eu vejo. Não, tira uma foto aí, manda no meu zap que eu vou ver aqui, eu te falo, aí eu te respondo. Não, você já faz tudo ali na hora. Ah, pegou, autorizou, beleza. E o cliente na frente, ele aguardando, né? Inclusive, essa praticidade, né, foi comunicada a mim por um cliente lá de Goiás, que deixou ali, ele não perdeu a venda justamente porque ele estava usando o aplicativo, conseguiu emitir nota, emitir o boleto para o cliente dele, né? E assim ele conseguiu fechar certinho a venda ali. Então, Sim, mais praticidade para vendedor externo também, né? Sim, Os externos já conseguem imprimir a nota simplificada e o boleto bancário para o cliente no momento da venda. Isso daí diz uma mão na roda. É bem interessante porque além do aplicativo ser um aplicativo de gestão, ele é um aplicativo de operação. Ou seja, você pega aqui o teu telefone, você vai abrir o nosso aplicativo, você vai ter... Opa! Bati. Você vai ter aqui, por exemplo, todas as informações, quanto você vendeu, quanto você não vendeu, etc e tal, né? E aí você tem como você emitir uma nota fiscal pelo celular, você não precisa nem estar no frente do computador para você emitir uma nota. Então, isso é o quê? Automação. Pô, teu cliente quer uma nota agora, quer o pedido agora. Pô, você entra aqui no celular, você faz pelo nosso aplicativo, entendeu? E aí você já envia para o teu cliente. Volta a falar, isso é automação de processo. Então você ganha velocidade, você reduz a dependência da mão de obra. Sim, até ganhando indicação de cliente. Tem cliente que utiliza o celular, tá no churrasco com os amigos, abre o aplicativo, o amigo dele perguntou se tinha aquele produto na loja dele, ele abriu, olhou o estoque, falou tem, fez uma venda e indicou um cliente para nós ainda no momento. Exatamente. Essa dor é a primeira que a gente identificou nessa pesquisa. E a segunda dor que a gente identificou é o quê? Faturamento. Ah, meu faturamento é pouco. Ah, quero faturar mais. Ah, não consigo faturar mais. Bom, esse problema do faturamento tem diversas saídas, vamos dizer. Depende de cada ramo, de cada setor, como que você vai trabalhar. Mas a gente tenta dar algumas ideias. Por exemplo, o sistema RP Solução, ele tem um marketplace dele. Você vai ter o teu site, tá? Então, vamos supor que a tua empresa chama... Aqui, Talk Podcast, né? Então, vamos dizer que o Talk Podcast ele oferece serviços, então ele tem que ter um site com os serviços dele, o que ele faz, etc., valores, né? Então, a gente vai criar para ele talkpodcast.com.br, se tiver livre o domínio, claro, né?
E aí, o que vai acontecer? Ele vai cadastrar no sistema Solução RP o serviço dele, ó, serviço, taranã, 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 valor, aí ele vai, às vezes, como é serviço, não tem foto, mas se for um produto, por exemplo, tô vendendo essa caneca, vou tirar a foto. Quando você tira a foto dessa caneca e você põe o valor e descreve ela e dá ok, esse produto já apareceu lá no teu site e-commerce. Então, qual que é a grande vantagem disso? Automação. Então, o pessoal que trabalha muito com Marketplace, Mercado Livre, AWS, o que eles têm hoje? Eles têm um sistema de gestão onde eles cadastram os teus produtos e eles têm que entrar lá no Mercado Livre, cadastrar novamente os produtos, né? Então, quando você cadastra no nosso sistema, já vai aparecer no teu site. O que você ganha com isso? A automação, né? Então, quando você tem um site, você tem o teu produto disponível lá, você vai aumentar a tua chance de faturar. Então, se o teu problema é faturamento, você pode ter uma vitrine online. Então, nem que a pessoa compre no seu site, perdão, nem que a pessoa não compre no teu site, mas você vai ter uma vitrine online. E eu acho até muito legal isso para qualquer tipo de ramo, né? Porque é um site institucional, vai falar um pouco da tua empresa e vai mostrar os produtos que você trabalha, tá? A pessoa às vezes vai ver o produto ali, mas vai na tua loja comprar. Porque hoje as pesquisas dizem o seguinte, tá? 50% das compras, elas começam na internet. Como assim 50%? Não, você vai lá, você olha o produto, você vê no site, você gosta, né? E aí você vai na loja física comprar. E muitos você compra na loja online. Mas eu vou te dar um exemplo assim, bem legal. Por exemplo, loja de roupa. Né? A gente tem muitas lojas de roupas que a gente atende aqui em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro. Poxa, você põe as tuas peças lá no teu site. Então, a pessoa vai ter tua vitrine, ela vai olhar lá. Mas no final, ela vai entrar na tua loja para comprar na tua loja porque ela viu no teu site. Então, a intenção de compra dela começou lá. Começou lá na internet. Ou, hoje, por exemplo, muitas lojas de roupas, elas trabalham com Instagram. Né? Então, no Instagram, a pessoa posta lá. Só que qual que é o problema do Instagram? Bom, você tem que ter uma pessoa só para cuidar do teu Instagram. Porque a partir do momento que você posta, fica um monte de gente te mandando quanto custa, tem tamanho P, tem tamanho MG. Você tem que ter uma pessoa lá para responder tudo isso aí. E quando você tem um e-commerce onde você cadastrou o produto, porque de qualquer forma, você é uma loja de roupa, você tem um e-commerce e você vai cadastrar o produto de qualquer forma, e por acaso no Solução RP ele já vai aparecer no teu site, você não precisa de uma pessoa para alimentar seu site. Já está alimentado. Então a pessoa vai entrar no site, ela vai ver. E aí talvez ela entre em contato no WhatsApp ou no Instagram. Mas assim, a parte da vitrine ali você já fez de uma forma mais automatizada. Então, essa dor de faturamento, às vezes você tendo uma vitrine online, você vai conseguir resolver. Sim. Né? Então, é uma forma. Tem outras formas de você resolver uma dor de faturamento. Por exemplo, você já olhou, por exemplo, qual produto que você tem margem maior, que tem margem menor? Qual que é o teu relatório de curva ABC? Qual que é o produto que às vezes você pode reduzir a margem, né? Para você conseguir vender mais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de curva ABC, ou princípio de Pareto, né? Vamos dizer assim, que fala a lei 80-20, é o quê? Bom, o que a lei fala? Fala o princípio de Pareto, né? 80% do seu faturamento vem de 20% dos teus produtos, né? Isso não vale para todo mundo, mas é uma coisa meio geral que vai acontecer. Bom, se eu tenho esses 20 produtos campeões aqui na minha loja que vendem, o que eu posso fazer? Às vezes você não vai faturar mais, mas você pode aumentar a tua margem naqueles 20%, naqueles produtos campeões. Por quê? Porque o teu concorrente tem um preço maior. Então, você aumenta um pouquinho ali, às vezes você não vai aumentar o teu faturamento, mas você vai aumentar a tua margem. Porque esse é um grande erro também que eu vejo nos empresários. Eles falam muito assim, eu quero aumentar meu faturamento. Ednei, se você tivesse uma loja, você quer aumentar seu faturamento ou você quer aumentar o teu lucro? Aumentar o lucro. Entendeu? Então, são coisas diferentes. O empresário liga muito o quê? Faturamento a lucro. Beleza, eles estão diretamente proporcionalmente ligados, vamos dizer assim, né? Mas não é uma via de regra. Que você vai vender mais, você vai faturar mais, né? Eu acho que existem outras formas. Por exemplo, você aumenta a margem usando
uma curva ABC, você vê os produtos campeões ali, você aumenta uma margem ali, certo? Uma coisa bem interessante também é a questão de você montar kits, né? Então, isso é uma forma de você vender muito. Por exemplo, hoje lá no sistema Solução RP, a gente tem uma inteligência artificial que faz o seguinte, bom, eu tenho esse produto aqui, tá? E o sistema faz o quê? Ele tem um relatório que você emite um período. Eu quero ver tudo que eu vendi esse ano. Aí você vai falar para IA, faz o seguinte, olha esse relatório para mim aí e me diz aí o seguinte, quais kits eu posso montar, né? Estamos falando de faturamento. Então, o que vai acontecer? A nossa IA vai analisar o teu relatório do período que você quiser e ela vai falar para você assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? Material de construção. Então, a IA ela vai olhar o relatório e ela vai perceber, que a gente já percebe, que eu estou nesse ramo há muitos anos, né? Ela vai perceber o seguinte, Poxa, Guilherme, toda vez que você vende um chuveiro aqui, ó, você vende uma fita isolante. E você vende um cano extensor de chuveiro, que você coloca lá, encaixa o chuveiro e a fita isolante para enrolar os fios, etc. E uma fita veda-rosca. Toda vez não, 50% das vendas, isso acontece. O que a IA vai falar para você? Bom, Guilherme, eu vou fazer o seguinte para você. Você monta um kit. O que você vai fazer? Toda vez que a pessoa vir aqui na tua loja comprar um chuveiro, você vai oferecer fita isolante, veda-rosca e cano extensor. O que você vai fazer com isso? Ao invés de 50% das suas vendas saírem já com esse kit, 80% a 90% vão sair. Porque o teu vendedor vai oferecer, porque o Solução RP vai fazer o quê? A hora que você lançar um chuveiro na tela para fazer a venda para ele, ele vai te dar uma mensagem ali, ó, vendedor, você tem que oferecer a fita veda-rosca, você tem que oferecer a fita isolante e você tem que oferecer o cano extensor. Então, o que você faz com isso? Você aumenta o teu faturamento. Entendeu? Então, muitas pessoas, quero aumentar o faturamento. Tá, mas você quer aumentar, o que você está fazendo para isso? Então, são pequenos detalhes que outros softwares, outros RPs, às vezes não têm o que o Solução RP tem. Né? Então, são 20 anos construindo, né, essa inteligência, né? Não é só software, é uma inteligência embarcada que vai te auxiliar na tua empresa. Né? Então, é o caso do kit, que vai te ajudar, né? Que seria mais a gente não pode esquecer, né, que... Dá mais um pouquinho, pode falar, dá mais um pouquinho de água aí pra mim. Faturamento, né, significa ali que você precisa ter controle do seu estoque. Né? Quantos clientes, né, quantos empresários já deixaram de vender porque não tinham produto em estoque, né? Então, com a solução sistemas é muito fácil fazer esse tipo de controle, né? A gente tem diversas ferramentas ali para auxiliar o empresário para que ele não fique sem estoque, né? E o seu faturamento ali caia por não ter o produto ali, né? Então, a gente tem que dar a devida importância ao controle de estoque também, que influencia diretamente ali no faturamento. Exato. Mas essa parte também, muito bom no nosso sistema também, seria a localização dos produtos, né? Quando uma loja é muito grande, tem muitos produtos. Geralmente autopeça, tem muita prateleira, o cara se perde, né? No caso, seria a nossa localização de produtos. Onde o cliente consegue colocar a prateleira dele lá, A, B, coloca tudo separadamente. Às vezes chegar um cliente, às vezes ele tem o produto, o cliente vai embora e depois ele encontra. Pra não acontecer essa situação também. E isso já aconteceu. Não acontece. Diversas vezes. Então, você veja, você perdeu uma venda por falta de organização. Sim. Né? Eu não digo às vezes que o empresário erra, porque às vezes ele tem um software que é muito complexo, pro cara dar entrada, dar saída, ele acaba não organizando. Não, é muito complexo. Mas aí qual que é a ideia do Solução RP? É flow. O quê? Você, para dar entrada no nosso sistema, você vai pegar o XML, que inclusive você não precisa pedir para ninguém. Porque a partir do momento que uma empresa emitiu uma nota para você, o nosso radar de notas, ele vai captar essa nota fiscal, tá? E você só vai dar um ok lá, ó. Tem uma nota fiscal para você aqui, desses produtos, nesse valor. É tua mesmo? Você autoriza? Autoriza. Quando você dá ok, você vai abrir a tela do sistema e todos os produtos já vão estar lá para você. Então, é automação. Você não precisa entrar lá, não sei o que, corda, não sei o que, barraca, não sei o que, garrafa, não sei o que. Tudo já vai vir
Automatizado. O que você vai ter que colocar? Bom, você vai ter que colocar o preço de venda, né? Porque você vai vender. Mas o sistema não precisa você dar nota de entrada. A partir do momento que o cara lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, emitiu a nota para você, no máximo em 1 hora, essa nota vai aparecer para você. Entendeu? Então, antes da mercadoria chegar, a nota já vai aparecer para você no teu sistema. O que é isso? Automação. Organização. Então, você vai dar entrada no sistema, através do nosso radar de notas, de uma forma muito mais simples. E segurança também, né? Sim. Porque às vezes a nota não pode ser para você. Exatamente. Então, é muito interessante o que o Ednei falou, porque isso acontece ainda muito. Os caras tiram a nota no teu nome por alguma questão tributária, alguma empresa do Brasil, pega seu CNPJ, acha em algum lugar e tira a nota do seu nome. Você, no radar de nota, você tem como denegar essa nota. Ou seja, opa, eu não comprei isso. A partir do momento que você falar, opa, eu não comprei isso, você denega, essa informação vai para a Secretaria de Fazenda e a nota perde a validade. Tá? Ok? É isso aí, né? É isso aí. Então, isso ajuda também. Né? Então, fala assim, quero faturar mais. Poxa, vem cá, não é só quero faturar, você tem que ter organização, né? Desde a sua compra, para você ter um estoque, né, organizado, para você ter os produtos certinho ali, para quando o teu cliente chegar, tem, não tem, ou às vezes você se queimar, chega lá, não tem, ou muitas vezes olha, isso vocês estão na rua, da minha época, quando eu implantava sistema, eu via, o cara chegava assim, chegava o cliente pro balconista, né? E uma loja grande, assim, de cliente nosso, departamento, assim. E o cliente falava assim, você tem a chave 3/8 aí, marca Gedor? Vamos dar um exemplo, uma ferragem. Aí o cara, peraí, tá constando aqui, mas deixa eu ver se tá lá no estoque mesmo, né? Então, pô, o que é isso? Se tá constando, tem que ter. Então, tá constando aqui, mas deixa eu ver se tem lá no estoque. Né? Então, aí o cara ia lá no estoque. Não, tem mesmo, tá aqui. Aí já trazia. Então, são coisas que atrapalham a venda. Você pode perder um faturamento, né? E é o caso. Volto a falar até de dependência de mão de obra. A partir de você tem organizado o teu estoque, o que vai acontecer? Você não vai perder tempo ir lá, pegar um vendedor teu e indo lá ver se tem e volta. Se tá no estoque, tá no estoque. Vai estar lá, prateleira tal... você vai lá na prateleira tal e pega. O cara não precisa rodar a loja inteira caçando. Vai estar na prateleira PA200, por exemplo. Então, o cara vai lá na prateleira PA200 e pega. Então, quando você organiza a prateleira, quando você organiza o estoque, quanto tempo o teu vendedor vai deixar de perder, né, procurando uma peça dentro da loja? Principalmente vendedor novo, né? Que não sabe Principalmente onde vendedor novo, onde não sabe. Falou muito bem. Não sabe o nome de peça, não sabe o nome de produto. Exatamente. Então, é o caso do vendedor novo que ele falou, que a gente fala, quando você tem a troca, você tem todo o retrabalho de treinar. E quando você tem a solução RP, você tem um trabalho menor naquele retreinamento, né? Então, pela simplicidade do sistema. Então, a gente adotou uma metodologia do Google mesmo, uma metodologia qual que é? Flow. É o que? Simples, entendeu? É fluida, uma coisa básica, sem muita frescura. Não tem que colocar isso, tem que colocar isso, coloca isso. Parece um painel do avião. A tela do cara parece um painel do avião. Então, cheia de botões. Então, é simples, né? Então, essa questão do estoque é legal. Sim. Porque ele vai ter um aumento no faturamento. Pode falar. Em relação ainda a estoque, né? A gente tem ali a parte de entrada de mercadoria, né? E essa semana eu estava fazendo ali a implantação com um cliente e tal. E quando ele viu que ele ia ter que cadastrar os produtos, né? Que diversas notas, ele entrou em desespero. Mas logo passou o desespero dele, né? Que viu que com um clique ali ele conseguia cadastrar todos os produtos de uma vez. No radar de nota você busca tudo, né? Buscamos ali os produtos ali na nota dele, né? Fizemos o cadastro ali geral de todos os produtos, sem precisar fazer cadastro um por um, né? E aquilo ali, ele foi a virada de jogo para ele ali, de chave, né? Virada de chave para ele, porque ele imaginou ali que olha o tempo que ele perderia, né? Então, essa é a ideia, maximizar ali o tempo e aumentar a produtividade dos funcionários, da empresa em geral, né? Muito bem. E, inclusive, comentando esse tema, voltando na questão do radar de notas, o que acontece? Desde 2009, vem sendo implementada a nota fiscal eletrônica, né, no Brasil. E acho que em 2016 estava todo mundo dentro, ok? Não tenho certeza do último prazo.
Mas o que você, empresário, tem que entender, quando se fala em nota fiscal eletrônica, que quando alguém emite para você esse documento está na Secretaria de Fazenda. E o que o radar de notas do Solução RP faz? Ele faz a comunicação e busca para você essa nota. Então, assim, isso já poderia estar disponível no sistema de vocês há muitos anos, porque a Secretaria de Fazenda ela já dá essa opção. Então, se a nota é tua, você pode buscar no meu servidor, antes do teu fornecedor te enviar. Porque você já automatiza. Eu vejo muita empresa hoje que tem um financeiro que tem que ficar ligando lá no fornecedor que comprou, pedindo XML. Ah, manda o XML para mim. Não há necessidade de fazer isso aí. Sim. A partir do momento que você... O teu sistema, opa, vai aparecer lá no Solução RP, ó. Chegou uma nota para você. Ó, tá aqui os valores. É tua mesmo? Ou você quer denegar essa nota? Ela não foi você que comprou. É a questão da segurança que o Ednei voltou aqui. Então, veja bem, você está cadastrando os seus produtos manuais desde quando? Né? Desde quando você entra lá e lança produto por produto? Ou desde quando você liga para o teu fornecedor e pede o arquivo XML para você poder dar entrada na nota? Isso não é necessário, você não precisa pedir para o teu fornecedor. A partir do momento que ele emitiu, com 1 hora já está disponível para você dar entrada. Mesmo que o produto chegou, mas já vai estar lá para você. Então você automatiza. Sim. Existem casos ali que a mercadoria chega até antes do arquivo XML ali, né? Então, olha o tempo que você vai perder esperando o fornecedor mandar ali o arquivo para você. Então, com o radar de notas é muito melhor ali a sua agilidade ali no sistema, né? Exatamente. Então, voltando ao caso das 3 dores, né, que nós comentamos, a primeira é mão de obra, que o pessoal reclama muito. A segunda dor é faturamento, que quer aumentar o faturamento. Eu como empresário, eu vejo o meu negócio assim. Eu priorizo primeiro aumentar a minha margem, aumentar meu lucro. Não minha margem, né? Você aumenta teu lucro, às vezes, reduzindo despesa, né? Não aumentando o faturamento. Você aumenta teu lucro, aumentando a tua margem. Não o teu faturamento. Então, são coisas distintas, né? Por exemplo, você pode aumentar o seu lucro reduzindo despesa. A partir do momento que você automatiza processos na sua empresa, você pode reduzir uma pessoa na tua folha de pagamento? Opa, legal, reduzir aqui o Solução RP aqui uma pessoa. Um software que começa a partir de R$ 219,90 por mês. Se você reduz um funcionário aí que no mínimo vai te custar aí uns R$ 2.500 no mínimo, entre tributação, férias, 13º, é um grande negócio. Né? Então, é isso que o empresário ele não enxerga. Então, ele tem que enxergar o software como uma ferramenta de produtividade. E hoje, o empresário ele enxerga muito o software como um sistema para emitir a nota fiscal. Sim. Né? Então, a gente vem aqui porque a gente tem clientes e a gente percebe isso. Então, você tem que olhar o software ele como uma ferramenta de produtividade, né? E não só como um sistema para você emitir nota fiscal. Essa é a grande questão do negócio. A ideia de um ERP é saber onde você está errando, né? E saber onde você pode acertar. Então, com um ERP, né, você vai conseguir ter essa visão aí, né, da sua empresa, né? De onde que você precisa melhorar ali, qual que é o ramo, qual que é o setor que você está precisando ali de mais atenção, né? E lembrando, falando de ERP, né, quando fala assim, eu quero colocar um software, um RP na minha empresa. Bom, RPs eram muito caros. Sei lá, 10 anos atrás, eram muito caros. E hoje o mercado ele vem desenvolvendo tecnologia e hoje um RP ele já está muito mais em conta. Então, a gente começa, por exemplo, lá na solução, com planos a partir de R$ 219,90 para RPs, tá? Com todas as funcionalidades. Então, nuvem, né, facilidade com IA embarcada, ou seja, ele vai te dar um relatório ali dos teus possíveis kits que você pode montar, né? Então tudo isso já por R$ 219,90. Multiplataformas, né? Multiplataforma, você acessa do teu celular, você acessa do teu computador, tablet, né? Então, é isso aí. A terceira dor que a gente fez nessa pesquisa era a questão de logística.
né? Hoje o empresário tinha muito problema de logística. Eu não sei se é o caso de todos. Eu pedi o produto, ou, às vezes demorava, ou às vezes vinha errado, ou às vezes a cor errada, eu tinha que trocar, mais ou menos isso, né? Sim. Né? Então, na questão de logística, eu vejo assim, o Solução RP, por exemplo, ele tem uma tela que chama sugestão de compras. O que é uma tela de sugestão de compras? Bom, estoque é dinheiro. Dinheiro parado é prejuízo. Entendeu? Então, volto a falar, a tua empresa tem que gerar mais lucro, não mais faturamento. E se você, às vezes, reduz o teu estoque, né, mas não deixa de atender o teu cliente, você está tendo lucro, porque o teu dinheiro não está mais parado. Né? Eu também faço isso e eu acho que 99% dos empresários faz o quê? Se às vezes vai lá, tá perdido e entra no cheque especial lá e paga um juro lascado. Então, é um caso muito típico. E se você está pagando juro, você está tendo despesa. Então, a sua margem está diminuindo, o teu lucro está diminuindo, né? Então, quando se fala muito em logística, a gente fala em tela de sugestão de compras. Pensamos o seguinte, bom, o que a tela de sugestão de compras faz? Você vai chegar lá, você vai abrir lá e vai falar o seguinte, olha, é simples assim, você vai falar assim, qual produto eu preciso comprar? Aí a tela vai te perguntar, para quantos dias você quer que esse produto dure no teu estoque? Bom, eu quero que esse produto dure no meu estoque 30 dias. Eu quero comprar, vamos dizer, eu trabalho com um telefone celular, eu quero comprar esse telefone aqui, tá? E eu quero que ele fique 30 dias em estoque. Eu quero que ele dure 30 dias no meu estoque. Então, o que o sistema ele vai fazer? Bom, ele vai fazer uma análise das suas vendas passadas e ele vai chegar na conclusão assim, Bom, Guilherme, você vende um celular desse por dia. Atualmente você tem 10 celulares desse no estoque. Então, se você quer que teu estoque dure 30 dias, você tem que comprar 20 peças. Simples assim. Então, o sistema vai fazer isso para você. Você não tem que ficar pensando, mas peraí, deixa eu ver aqui, vou comprar uns 20, vou comprar uns 30. Manda mais tanto desse, manda mais tanto desse. Acho que eu vendi uns 15 mês passado. Acho que eu vendi, acho que cobra mais uns 20. Então, isso é automação. É você perder menos tempo, às vezes, planejando uma compra, né? E mais tempo se dedicando à gestão da tua empresa, olhando que despesas você pode reduzir. Então, a tela de sugestão de compras, ela vai fazer esse trabalho para você. Ela vai analisar as tuas vendas e vai falar, olha, então se você quer que dure 30 dias, você tem 10, você tem que comprar mais 20, que vai dar tudo certo. E esse aqui, quantos eu tenho que comprar? Vamos dizer que esse aqui você vende um por dia, né? E você tem 30 em estoque. Quanto você vai precisar comprar? Esse aqui você não precisa comprar nenhum. Então, você tem menos dinheiro parado em estoque. Então, essa é a ideia. Poxa, que legal. Legal. Só que você tem que se organizar. Você tem que lançar a tua entrada, você tem que lançar a tua venda. E aí você vai conseguir chegar nessa análise. Sim. Até um ponto que a maioria dos meus clientes utilizam é o gerenciamento financeiro. Sim. O que seria? O que ele realmente pagou e o que ele realmente recebeu naquele mês. Isso já incluindo até as taxas da maquininha que é possível colocar dentro do sistema, no sistema de pagamento. Exatamente. Ele vai ter o valor correto do que ele recebeu e o que ele pagou naquele mês. Exatamente. Então, falando em gerenciamento, falando em lucro, né? Quando você reduz uma despesa, você aumenta o lucro. Não necessariamente você precisa aumentar o faturamento. Então, olha o gerenciamento financeiro. Todo mês eu olho. Aí eu abro lá. Opa, mas o que é isso aqui? Pô, peraí, vem cá. Eu tô pagando 2 internet para quê? Você tem que olhar. Lá no gerenciamento ele vai te mostrar. Peraí, cancela uma. Então, você já reduziu R$200. Sim. 150, acho que é mais ou menos um plano de internet hoje faz R$150. Então, você fazer essa gestão. E o sistema vai permitir você fazer essa gestão. Né? E ali você olha ali, opa, peraí, mas vem cá, olha aqui esse negócio aqui. Poxa, eu gastei R$3.000 de combustível, mas o que eu fiz aqui? Peraí, tô fazendo errado. Por que ao invés de eu entregar, eu não pego o Uber Moto e mando entregar isso aí para ficar mais barato? Aí você vai começar a analisar quais são as possibilidades. De dar ideias ao empresário. Dar insights ao empresário. Né? Voltando à questão da logística, a questão, você vai fazer o seguinte, não pode faltar no teu estoque. Então, se você usa a tela de sugestão de compras, né, a logística está resolvida.
Porque lá nessa tela você tem um outro fator. Qual é o outro fator? Bom, lá no cadastro do teu fornecedor, você pode colocar o prazo de entrega dele. Então, você tem como olhar que prazo. Eu sei que ele demora 15 dias para entregar. Então, peraí, já vou entrar aqui no sugestão de compra, pegar esse fornecedor e mandar ele me sugerir o que tá faltando já para eu comprar, para que nesses 15 dias que ele vai demorar, chegue e não falte. Sim. É isso. Tá? Então, acho que seria mais ou menos essa a ideia aí. Até dá para usar isso até com o cliente, né? Às vezes o cliente faz um orçamento, o sistema deixa guardado aquele orçamento, né? Uhum. E o cliente consegue ver Ele tem um cliente meio que utiliza, ou vários clientes meio que utilizam, seria... Ele olha o orçamento que ele fez semana passada, na segunda-feira ele revisa aqueles orçamentos e manda mensagem para os clientes também. Porque o sistema não exclui os orçamentos, né? Fica sempre salvo ali. Exatamente. Então, é uma forma de você aumentar faturamento. Com certeza. Muito simples, né? Bom, voltando a falar sobre faturamento, uma coisa que você vai entrar no relatório de análise de rentabilidade do produto, você vai olhar lá no sistema qual produto te dá mais lucro, qual produto te dá menos lucro. A IA, ela vai te mostrar para você qual produto casa com qual, né? Que eu falei aqui a questão do chuveiro, que quando o cara compra o chuveiro vai comprar a fita isolante, ele vai comprar ali a veda rosca e o cano extensor, né? Então, você pode usar uma estratégia muito antiga do varejo, por exemplo, que chama produto isca. Por exemplo, vamos falar de supermercados, é uma técnica muito utilizada em supermercados. Bom, o cara do supermercado, ele pega e vende ao ovo, cartela de ovo lá, por menos do que ele pagou. Então ele anuncia lá na rádio, na televisão, ovos, marca tal, R$12,90 a cartela. Pô, legal. Então é a isca. Mas quando o cliente dele vai na loja comprar esse ovo, ele não sai só com o ovo. Ele sai com um pacote de arroz, um pacote de feijão, né? Então, o que ele faz? Ele pega, primeiro ele vê o quê? Inteligência artificial, me fala pra mim aí, o que a pessoa compra junto com o ovo? Né? Não, quando o cara compra o ovo, geralmente ele leva leite, ele leva pão, ele leva trigo, eu não sei, né? Sim. E aí você vai fazer uma estratégia de produto isca na sua loja, né? Pô, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, eu sei aqui que esse telefone da Samsung, toda vez que eu vendo ele, eu também vendo 50% das vezes um relógio. Pô, peraí, então vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouco minha margem no relógio, vou diminuir um pouco aqui no celular e vou fazer uma promoção. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, eu vou ganhar menos, eu vou ter um prejuízo, mas eu sei que eu vou compensar no relógio. Então esse é um produto isca, muito utilizado, por exemplo, em material de construção. Nenhum material de construção, por exemplo, a maioria, pelo menos, que está assistindo a gente aí, gosta de vender cimento. Por quê? Porque o cimento não dá lucro. Né? Então, o cimento é o famoso produto isca. Então, o cara vai comprar um cimento, às vezes ele vai levar uma torneira, ele vai levar uma pia, ele vai levar uma argamassa. E aí é que está a grande questão do negócio. Pô, eu tenho material de construção. Você vai na IA do Solução RP e fala assim, ô Solução, me diz aí o seguinte, quando eu vendo cimento, o que mais vai junto nessa venda? Aí vai falar, vai isso, vai isso, vai isso. Então, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou pegar meu cimento e eu vou tomar prejuízo. Eu vou vender ele 10% abaixo do preço que eu pago, mas eu vou fazer o seguinte, eu sei que eu vou conseguir vender esse produto e essa argamassa, que eu tenho um lucro bom, então eu vou perder num, mas eu vou acabar ganhando muito mais no outro. Vamos fazer? Vamos fazer. Então você vai lá no sistema, muda o preço e faz a promoção. Então isso são formas de você aumentar a tua margem de lucro. Aumentar teu lucro. Né? Não é nem tua margem, aumentar teu lucro. Então, são dicas que a gente dá, que a gente vê no dia a dia acontecer muito. Né? Então, você fazer uma estratégia de produto isca, muito legal. Você vai usar a IA para ver qual produto casa com qual. Então, são coisas que dá para você ir melhorando na tua empresa, né? Acho que não é da noite para o dia, mas é um processo, nada é fácil. Ainda mais no Brasil, para o empresário, é muito difícil, né? Eu sou empresário, eu sei disso. Então, a gente sabe que empreender não é fácil, né? Mas há meios de você se tornar mais eficiente. Né? Então, acho que é isso aí. Alguma coisa? Acho que é isso que facilita a vida do empresário. A gente que atende os clientes, vê o dia a dia de cada empresário. A gente mostra nossos relatórios, né, para ele assim, esse relatório aqui pode dar essa ideia, já mostra as ideias. Às vezes o empresário tem outra ideia diferente da nossa, até agrega mais pra gente. Muito bem lembrado o que o Ednei falou, porque o Solução RP, ele não vai ter um robô te atendendo, vai ter uma pessoa te dando um suporte.
um suporte humanizado. Então, o que acontece? Quando você contrata o nosso produto, né, você vai ter um técnico de implantação à tua disposição para ser legal. E o que acontece? É como se você tivesse teu gerente da conta. Então, o teu gerente da conta te atende. Então, ele já sabe como é que é a tua empresa, que movimento você faz. Quando você pede uma coisa para ele, ele já resolve na hora, quando é gerente bom, né? Então, o que a gente tem na solução que seria uma grande vantagem? Nós temos técnicos de implantação com muito tempo de mercado. Então, por exemplo, o Dinei tem 7 anos na empresa, ele já viu vários casos, muita empresa dá certo. Então, quando ele pega um cliente, ele faz não só a instalação do sistema, e sim uma consultoria administrativa. Sim. Né? E é o caso do Cleiton. E às vezes acontece muito nessa consultoria o quê? Pô, ele tem um caso de um cliente dele lá que ele nunca pegou. Ele fala com outra pessoa da empresa, a gente tem um grupo de discussão só do pessoal que implanta, que dá esse atendimento, e lá troca-se o bate-papo, ideia assim, ó, legal, o cara tem uma ótica, ele quer fazer isso aqui. Aí outra pessoa que atende uma ótica há mais de 10 anos, ó, Ednei, você vai fazer assim, assim, fala pro teu cliente que vai ficar bom. E aí o Ednei consegue o quê? Melhorar, né, o negócio do cliente com a experiência, o know-how que a solução tem de mais de 20 anos de mercado e 5 mil empresas atendidas. Acho que seria isso aí, né? Sim, com certeza. Eu tava lembrando ali um pouquinho da... Se a gente já encerrou essa parte da logística, né? Que a gente não podia deixar de comentar a respeito do nosso portal do contador. Sim. Né? Que eu acho que é de suma importância, né? Você não precisa perder tempo para enviar o XML para o seu contador e nem o seu contador perder tempo ali, né? Ligando, mandando mensagem, e-mail, solicitando ali os arquivos para ele fazer ali a parte da parte fiscal, né? Então, o contador vai lá, vai ter livre acesso com o certificado digital da empresa, né? Vai conseguir coletar ali todas as informações ali, todos os XMLs ali, tranquilamente, sem ter muito problema, né? Então, o que o Cleiton, né, comentou muito interessante, porque a questão assim, quando você tem um radar de notas do Solução RP, todas as notas elas entram na base de dados do software e o teu contador em tempo real pode acessar essas notas. Então, o teu escritório ele sempre tem que ter acesso às notas fiscais para fazer escrituração. Só que é o seguinte, o cara emitiu a nota para você, 1 hora no máximo está no Solução RP e seu contador, se ele quiser acessar na hora e olhar, ele olha tudo ali. Entendeu? Então, ele consegue fazer um acompanhamento melhor da tua empresa. Ele consegue, se você quiser dar permissão, ele pode olhar os teus produtos para ver as tributações dos teus produtos, se está certo. Então, ele pode, de uma forma muito simples, fazer todo esse acompanhamento, sem pedir nada para ninguém. Ele só tem um login e senha, entra lá, acabou. Sim, igual a consulta tributária. Sim. Que facilita bastante para o cliente também. O cliente, às vezes, não vai saber o que é substituição, o que é tributário integralmente. Com um clique ele já consegue descobrir. Essa é uma das dificuldades, né? Que alguns clientes já relataram, Sim. né? E usando o nosso sistema, consegue pesquisar ali pelo nome, ou às vezes vem pelo NCM ali da própria nota, né? Às vezes o cliente consegue ali o NCM do produto e ele então consegue fazer ali a parte de tributação utilizando essa ferramenta que é muito boa. Então, ressaltando o que ele falou da consulta tributária, toda vez que você vai cadastrar um produto, esse NCM geralmente ele já vem, né, na nota. Mas às vezes você não tem, a gente tem uma inteligência artificial que você vai colocar o nome do produto e ele vai te dar o quê? Ó, esse produto o NCM é tal e a situação tributária é tal, se você vender para fora é tal, se você vender para uma empresa que é lucro real é tal. Então a gente tem também essa inteligência tributária, né? Então ajuda muito o contador também, né? E o cliente também, às vezes, ele trabalhava informalmente, né? Quer incluir esses produtos no nosso sistema, ele vai ter os dados para ele poder incluir também. Esse foi um dos nossos primeiros bate-papos aqui, né? Do podcast Solução RP. A ideia é trazer informação ao empresário, né? É levar know-how que a gente tem aí de anos para que ele consiga melhorar o negócio dele. Eu acho que é isso aí, né? O empresário pode contar com a gente, né? Que a gente vai dar à disposição. Então tá bom, isso aí. Obrigado a todos e um abraço aí.